Se você é um cristão verdadeiro, eu acredito que no seu coração existe um desejo de amar mais a Deus. Não é assim? Eu acredito que você tem um desejo aí de querer amar mais, de aumentar o seu amor pelo nosso Deus. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto e dar algumas dicas de como fazer isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dar aqui a dica de como que eles deveriam fazer para que eles pudessem amar mais a Deus e como aumentar o amor que eles já tinham por nosso Senhor. Então abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 1, no verso 9 em diante. Filipenses capítulo 1, versículo 9. A gente vai ler até o 11, que diz o seguinte, verso 9. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. 11. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A gente vai voltar no verso 9, e aqui a gente vai entender o que Paulo está querendo dizer. Paulo aqui ele está desejando aquilo que ele quer. Ele está escrevendo aquilo que ele deseja para os filipenses. Ele desejava que os filipenses amassem mais a Deus. Quando ele fala aqui, ó, nessa versão aqui, na Almeida, ele vai colocar amor como caridade. Mas essa palavra aqui, ó, que a vossa caridade aqui é amor. Na tua tradução aí pode estar amor. Na NVI vai estar amor. Então, Paulo escreve: peço isto, que a vossa caridade, ou o vosso amor, aumente mais. Ou seja, eu quero que vocês amem mais a Deus. Que vocês tenham um desejo maior por Ele. Que vocês o amem com uma intensidade maior. Aqui ele vai dizer como que isso vai acontecer. Ele vai dizer mais e mais em ciência e em todo conhecimento. As pessoas no nosso tempo acreditam que o amor ele é um sentimento. Mas, biblicamente, o amor que Deus ele requer dos seus filhos não é um sentimento. Embora o sentimento esteja dentro desse amor, mas o amor que Deus exige, o verdadeiro amor do crente para Deus, não é definido por sentimento. O amor que o cristão tem para Deus, biblicamente, ele se resume ou ele se entende por conhecimento. O amor bíblico se dá por meio do conhecimento. Uma pessoa para amar a outra, ela precisa conhecer. Por exemplo, eu sou casado, eu amo a minha esposa e ao passar dos anos que eu convivo com ela, o meu amor aumenta porque eu passei a conhecê-la. O conhecimento leva a pessoa a aumentar o amor que ela tem por outra. Então, quando Paulo ele escreve aqui, ó, e peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais, ele vai dizer que esse amor aumenta mediante a ciência e o conhecimento. E aqui eu vou chover no molhado. Como que eu faço para aumentar o meu amor por Deus? Lendo a palavra. Então, para que eu consiga amar mais a Deus, para que o meu amor aumente, para que eu seja um cristão que ama mais a Deus, eu preciso ler a Bíblia. Não tem como eu amar a Deus sem conhecer a palavra de Deus. Quando você começar a ler a Bíblia, quando você começar a estudar a palavra de Deus, você vai encontrar dentro da Escritura os atributos de Deus, você vai encontrar o caráter de Deus, você vai encontrar o amor de Deus para com o ser humano, você vai encontrar o sacrifício de Jesus na cruz, você vai encontrar as promessas que Deus fez aos homens, você vai encontrar a história que Deus, né, escreveu da redenção. Então essas coisas, esse conhecimento a respeito de Deus, do caráter de Deus, de quem Deus é, o que Deus faz, como Deus instituiu a redenção humana, Ele criou o homem caiu, mas Ele otorgou salvação por meio de Cristo. Então quando a gente começar a conhecer a Deus, através da leitura da palavra, a gente vai amar mais a Deus. E esse é o problema de muito crente que não consegue amar a Deus. Eles querem amar a Deus porque eles pensam que o amor é um sentimento. E eles não conseguem amar porque eles não leem a Bíblia, porque o amor bíblico se vem por meio do conhecimento. Então, se eu não conheço a Deus, eu nunca vou amar a Ele. Então, se eu quero aumentar o meu amor por Deus, eu preciso ler a palavra de Deus. Conforme eu vou lendo a palavra, eu vou amando mais a Ele. Você pode tirar uma prova com aqueles cristãos mais antigos, que já leram a Bíblia várias vezes, que estão de contínuo estudando a palavra. O amor deles é muito maior do que aqueles cristãos que estão começando agora. Por quê? Porque eles passaram mais tempo lendo, eles passaram mais tempo debruçado na Escritura. Então, quanto mais ele lê, mais ele está ali, né, em contato com a palavra de Deus, o amor dele vai aumentando por Deus. Porque essa é a dinâmica bíblica para que uma pessoa ame mais a Deus.
ela precisa conhecer a Deus. E o conhecimento só se adquire por meio da leitura da palavra. Uma segunda atitude que leva uma pessoa também a amar a Deus é a oração. A oração é um relacionamento que você tem com Deus. Então você vai conversar com o Deus que você leu. Você leu a Escritura e agora você vai conversar com Ele. Você vai falar com Ele. Você vai dialogar com Ele. Certo? Um diálogo não é um monólogo. Não é só você que vai falar. Você vai falar e você vai ouvir Ele falar. Isso é possível. Tem muito crente que acha que não, mas é possível. Eu digo por experiência própria que eu já ouvi Deus falar. Deus ele fala no nosso espírito recriado. O Espírito Santo é quem fala ali. Às vezes ele vai falar através de um pensamento, mas eu não vou entrar nesse assunto, nesse vídeo, não vai ficar muito longo. Mas Deus, ele fala na oração. Então você precisa orar. Você precisa gastar tempo em oração, tempo conversando com Ele. Né? Necessariamente você não precisa estar ali num local separado. Claro que é necessário ter um momento ali específico para você orar, mas você pode falar com Ele no seu trabalho, né? Dirigindo o teu carro, pilotando a tua moto, dentro de um ônibus, no trabalho, sentado, digitando, fazendo você está conversando os seus pensamentos. Então você vai ter que manter um diálogo com ele. E essa prática vai aumentar o teu amor por ele. São essas duas coisas que mantêm os crentes de pé. Pelo menos ao meu exemplo, né, de vida, de evangelho, é o que tem me mantido de pé e que tem feito o meu coração queimar por ele todos os dias. É a oração e a leitura da palavra. Ou a leitura da palavra e a oração. As duas coisas. Essas duas coisas me mantêm de pé. Elas fazem com que o meu coração seja aceso todos os dias, sabe? Todas as vezes quando eu acordo de manhã, eu me lembro daquilo que Jesus Cristo fez na cruz pela minha vida. O quão pecador eu era e quão perdido eu estava, e Ele me resgatou. Ele me trouxe. Como é que eu sei disso? Porque eu li a Bíblia, pelo conhecimento que eu tenho da Escritura. Eu li lá e eu vi que Ele fez o sacrifício dele, e a Bíblia diz que Ele me ama, que Ele derramou o seu sangue. Então eu tenho um conhecimento dele, e esse conhecimento faz com que eu o ame, entendeu? Então, se você não conhece a Deus pela Escritura e pela oração, você não vai amá-lo. E aqui que é o ponto que muitas pessoas não conseguem amar a Deus, porque elas não conhecem a palavra. Paulo está escrevendo aos Filipenses: peço que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em conhecimento. Oséias 4,6 está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é que faz com que a pessoa ame mais a Ele. Se eu não conheço a Deus, eu nunca vou amá-lo. Então, se você quer amar mais a Deus, leia a Bíblia. Se quer amar mais a Deus, ore. Gaste tempo em leitura, gaste tempo em oração. Procure conhecer mais a Ele. E o seu amor vai aumentar e vai crescer por esse Deus maravilhoso que nós servimos. Amém? Feche seus olhos e ore comigo aí nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Pai Santo, que nós possamos te amar mais a cada dia, que a leitura da palavra e a oração possam fazer parte da nossa vida. Que todos os dias nós possamos praticar isso, lendo a Escritura, orando, e que nós possamos te amar mais todos os dias, que possamos te conhecer a cada dia, possamos conhecer e prosseguir em te conhecer a cada dia mais e sermos mais íntimos teus, Senhor. Possamos ser os teus amigos, Senhor, aqui nessa terra e depois na eternidade vivermos para sempre contigo. É assim que eu oro nessa manhã, pela vida daquelas pessoas que me assistem e pela minha vida. É o que eu te pedi, é o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito, já se inscreve nesse canal, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com alguém no WhatsApp. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.